Olá, eu sou Cláudio Ferrari e vou guiar você nesta viagem pela cultura e pela literatura. Vamos começar botando a mão na massa. Epa, no barro. Emerson Pontes vai nos ensinar a modelar com argila em uma super oficina. São vários passos e ele explica tudo bem direitinho. Presta bem atenção, hein? Depois teremos contação de história com Joana Flor narrando uma aventura fantástica do além da lenda sobre um dos personagens mais misteriosos do nosso imaginário, Comadre Florzinha. Já ouviu falar dela? Agora, vamos lá para a oficina. Olá, meu nome é Emerson Pontes, sou arte educador e artista visual e hoje eu estou aqui no Circuito Cultural Digital de Pernambuco para organizar uma oficina de sensibilização tridimensional. Hoje, a gente tem uma oficina de montagem e moldagem em argila. Para minha atividade, eu vou ter como referência, essa ideia do que é o montar em 3 dimensões. Pouca gente sabe sobre a argila, de que ela é oriunda justamente pelo povo grego. E foram eles que, apesar de suas pinturas, apesar de suas esculturas e tudo mais, resolveram esse método que perdurou por vários milênios. Mais tarde vieram os chineses, que aí somaram com o caolim e a partir daí a gente teve a ideia de porcelana. Bom, a gente pode ler um livro e a partir daí se apaixonar por um personagem. É o que eu faço como ilustrador hoje em dia, né? A proposta de brincar hoje com vocês é de trazer esse elemento, a argila, escolar ou floral, ou mesmo uma massinha de modelar, e a partir daí a gente questionar esses valores, começar a somar emoções e então montar esse projeto de argila. Para minha atividade, eu trago então um bloco de argila, trago alguns palitos para me ajudar a moldagem, né? Trago também água e uma base neutra para a gente poder se basear. Você sente a argila. E eu vou começar por um módulo para essa atividade, tá? Vou tomar como referência logo uma expressão fisionômica. Vou partir do princípio desse módulo, que é uma esfera, certo? E a partir daí, eu começo a moldar.
À medida que eu vou moldando, eu vou molhando os dedos e vou criando uma espécie de barbotina que vai me ajudando a tirar algumas arestas e deixar mais suave a minha composição. Como ela é uma argila escolar, então ela não há necessidade de colocar no forno, certo? E dentro de algumas horas ela vai estar bem sequinha, e ela encolhe um pouco, e aí a gente pode deixar o natural, ou a gente vai então mais tarde colorir. Eu tenho umas peças aqui já secas.
E aí, depois de seco, o interessante, como eu tenho um projeto lúdico, eu saí colocando outros elementos somados a essa modelagem. Aí você usa a sua imaginação para montar essas peças. Bom, eu ia propor um projeto agora da gente fazer algo mais modulado, que é a ideia do passarinho. Então, vem comigo. Bom, aí para unir as peças, eu fiz pequenas ranhuras entre elas para poder, então, juntá-las com palitos.
E agora? Eu deixei alguns furos de lado para que a gente possa recortar depois as asas em papel colorido e a partir daí montar a peça. O processo é o mesmo. Depois dele sequinho, a gente vai colorir.
Bom, uma vez secas, você pode então começar o processo de decoração neles. Eu tinha trazido aqui uma porção de outras ideias que vocês podem ter em casa e que podem tomar como partido para essa montagem final. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Você acabou de assistir mais uma atração do Circuito Cultural Digital de Pernambuco, uma realização da CEP Editora e da Fundação Gilberto Freire.